O nosso HD negativo, ele é ativo muito mais do que... Tem que recomeçar, tá? Não, pode continuar. Do que o HD das coisas boas. E quando aqui Paulo cita fazer, nós não vivemos com Jesus, nós não andamos com Ele, nós não estivemos na casa dele, nós sabemos dele, nós conhecemos a história dele. Mas quando Paulo, o que a Bíblia nos revela do que Jesus fez, quando Jesus está ali no ventre de Maria, se você olhar na Bíblia, não vai encontrar nenhuma atitude de Deus, nem os seus feitos, e nada aconteceu da parte de Deus em nenhum momento em relação quando Jesus estava no ventre de Maria. A Bíblia não relata que Deus fez isso, fez aquilo, que durante o tempo em que Jesus estava no ventre da sua mãe, Deus não movimentou nada. Você pode procurar na Bíblia, você não vai encontrar nenhuma ação de Deus durante 9 meses. Deus se cala, Deus não se revela, Deus não faz nada com a terra. Durante 9 meses de gestação de Maria, Deus torna-se inerte, paralisa tudo. Os céus não comunicam com a terra, não há comunicação de anjos na terra, não há comunicação em luta espiritual, em nada. 9 meses, Deus se porta calado em atitude. E eu quero ler esse versículo para vocês, porque é muito importante você saber que a palavra de Deus, ela traz a nós revelações de que às vezes na Bíblia a gente lê e não percebe. E para entender essa palavra que Deus hoje me deu e que vocês estão recebendo, você precisa aprender a ler a Bíblia na sua casa e começar não a ler, mas também a degustar a palavra, depois comer a palavra, porque muitas pessoas, elas passam o dia inteiro, seja onde for, chegam à noite, não lê a Bíblia. E aí depois vem falar para mim, pastor, suas mensagens são difíceis de entender. Mas é porque as pessoas não lêem a Bíblia, não estudam a palavra, passam muito mais horas em redes sociais do que na palavra de Deus. Tiram muito mais tempo para o serviço do que para Deus, mais tempo para redes sociais do que para a palavra. Aí quando o pastor prega, não entendo o que ele fala porque é profundo. Irmãos, a palavra que é profundo. Então olha só o versículo que é maravilhoso, que está em Eclesiastes 11, verso 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher,
também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Olha o que Deus está falando aqui. Ninguém é capaz de entender como se forma uma criança no ventre de uma mãe. Ninguém é capaz de entender como é que se dá o processo de fazer uma criatura de Deus no ventre de uma mãe. Nós sabemos que são cromossomos que se unem da mulher com o do homem. A partir dali vem a gestação. Mas imagina comigo, gente, você que é mãe, os ossos começam a se formar. Como é que se forma osso dentro de uma mulher? Como é que se forma o osso da cabeça, o desenho? Como é que se forma o ombro? Como é que se forma os braços, antebraços, as mãos, os dedos? Como é que se formam esses ossos pequenos? Como é que se forma o fêmur? Como é que se formam os pés? Lá dentro do ventre da mãe, só Deus sabe como é isso. Como é que no ventre da mãe consegue formar cabelo, sobrancelhas, cílios dos olhos? Quando é um bebê homem que está sendo formado, ele vai começar a ter hormônio para depois virar barba. Como é que se desenha a orelha dentro de uma mãe que está esperando o seu bebê? Como é que se forma dentro do coração os batimentos, as veias? Como é que se forma o intestino delgado? Como é que se forma o baço para o homem? Como é que se forma o útero, as trompas, o ovário? É um processo que nós podemos ficar aqui a noite toda tentando rabiscar, mas só Deus, quem desenha o ser humano dentro da mãe, sabe como estas coisas são feitas, como falou aqui Eclesiastes. Ninguém sabe como se forma uma criança no ventre da mãe. E enquanto Jesus está sendo formado, eu imagino na minha mente humana que Deus me deu e que deu a vocês, e podemos imaginar que durante 9 meses, do seu primeiro mês, Deus começou lá a falar e conversar com o feto. Porque Deus pode isso. E dizer ao feto: forma-se agora, além do sangue, além das veias, dos ossos, das sobrancelhas, dos olhos, dos órgãos internos, do cabelo, das orelhas, dos dentes. Quando se forma tudo isso aí, mas em você está sendo formado também a minha pessoa neste corpo. Durante 9 meses, o silêncio é total. Por isso que eu estou falando que este texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, não é só para a Santa Ceia. É para a gente olhar para trás, para ver o quão magnífico é dizer e imaginar o que eu estou falando aqui, olhar para trás e verificar como Deus é capaz de fazer coisas pelas quais nós não conseguimos fazer. Tentaram fazer um transplante de cabeça num outro corpo. Não sei se vocês lembram disso. Colocaram a pessoa na UTI, fazendo a cirurgia no centro cirúrgico, e trocaram a cabeça. Não passou pouco tempo, houve rejeição, morreu. E Deus forma tudo dentro de Maria, colocando todo o sentimento dentro de Jesus, daquilo que ele durante 9 meses estava ali examinando, fazendo para ser.
Então, quando aqui fala em memória de mim, é olhar para trás, em primeiro lugar, para que ao olhar para trás eu possa ver as maravilhas que Deus pode fazer, fez e fará. Ele é maravilhoso. Vamos falar juntos? Deus é maravilhoso. Vamos mais uma vez? Deus é maravilhoso. Se você olhar para trás, além disso, você vai ver um Deus, como vou ler para vocês agora, capaz de ser tão maravilhoso, que ele fala desta forma, onde você pode ler comigo aí, no seu versículo de Isaías 45:15, diz assim: verdadeiramente, ó Deus, tu és um Deus que se esconde. Tu és um Deus salvador. E eu fui olhar para trás e comecei então a imaginar o que o texto de 1 Coríntios capítulo 11, 23 fala em memória de mim. Eu fui lá atrás reportar, para que Deus vai se esconder? Ele é um Deus que se esconde. E se a gente for olhar a palavra no português, esconder é você não aparecer, é ficar num lugar onde ninguém te acha. E na verdade isso, traduzindo para hoje, olhando para trás, quando um homem peca, Deus se esconde dele. Quando um homem sai fora do plano de Deus, Deus se esconde dele. Quando Eva pecou, Deus não apareceu ali. Quando Adão pecou, Deus não apareceu ali, só depois. Então Deus se esconde das coisas pelas quais Ele não criou, não fez. Ele não criou o pecado. Ele não criou a mentira. Ele não criou o desviar do projeto que Ele teve para nós. Ele se esconde dessas coisas. Ele não aparece. E quando a gente olha para trás, a gente vê várias histórias em que Deus se ausentou. E esse esconder de nós é se ausentar. Quantas vezes a gente pede uma coisa para Deus e Deus se ausenta de nós. Ele se esconde de nós. Ele não aparece. Porque, em primeiro, pode ser que não seja a vontade dEle. Pode ser que não seja a hora ainda. E pode ser que Ele não queira fazer. Então ele se ausenta, e se ausentar é se esconder. E quando esse versículo aqui fala em memória de mim, leva também a nos remeter a aquilo que Jesus, quando ele sai do ventre de Maria, e aí eu vou ler isso para vocês em Lucas capítulo 2, por favor acompanhem comigo. Quando então Maria dá à luz a Jesus, aí acontecem coisas que antes, durante 9 meses, Deus não fez. Durante 9 meses, Deus se ausentou. Deus se calou. Não fez manifestação alguma. E aí você vai ver aqui, no capítulo 2 de Lucas, no verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu. Durante 9 meses não apareceu anjo. Durante 9 meses não apareceu anjos. Não aparece nada, mas quando Jesus nasce, o céu se movimenta. E aí aparece o anjo. E a glória do Senhor resplandeceu. Durante 9 meses, a glória só esteve no ventre de Maria para Jesus. Não houve manifestação de glória alguma na terra. Não houve manifestação de poder alguma. Depois que Jesus nasce, aí Deus envia anjo. E a glória resplandeceu ao redor deles. E aí acontece outra coisa. No verso 10, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, a grande alegria, ou seja, o céu agora está
em alegria, porque nasce Jesus, que durante 9 meses não houve alegria, não houve manifestação de glória, não houve manifestação de uma risada celestial, nem de uma cumprimentação celestial, não houve nada, só houve silêncio e Deus manifestando glória só em Jesus, no ventre de Maria. Mas quando sai para fora, até a alegria que estava no céu desce à terra com grande alegria, que são para todos vocês, diz aqui o verso 11 agora. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Senhor, o Salvador, Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha que o anjo fala. O anjo, ele é celestial, mas fala coisas materiais. Ele descreve aos pastores coisas que Jesus recebeu depois que nasce. Ele recebe mantos, tá aqui, ó, panos envolto dele numa manjedoura. O anjo conversa coisas materiais depois que nasce. Eu fico reportando lá atrás, como falei aqui, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, em memória de mim. Eu fico lembrando de Jesus aqui como se estivesse lá. O anjo chegar para você que é carne e osso e contar: olha, ele está envolto em panos e está numa estrebaria lá dentro de um cesto. Eu acho que todo mundo estaria correndo. Não acreditaria que era anjo. E de repente, os pastores ali recebem a palavra de um homem, de um ser espiritual, manifestado agora na palavra material. E diz ainda: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Espera aí, gente. Não houve louvor durante 9 meses. Não houve celebração de cântico durante 9 meses que Jesus está no ventre de Maria. Mas quando ele nasce, olha que coisa que você talvez nunca pensou. Desce do céu, Mateus, anjos cantando na terra. Que coisa mais maluca. Que coisa mais gloriosa. Desce do céu, e aqui fala: de repente desceu uma multidão de exército celestial. Muitos anjos desceram e começaram a cantar ali. Irmão, será que nós estamos preparados para reportar nossa mente lá atrás e dizer: em memória da palavra, se diz que os anjos cantaram ali na terra? Será também que os anjos não podem cantar enquanto estamos cantando aqui? Será que os anjos também não podem aparecer aqui, fisicamente manifestados, e de repente começar a cantar para nós? Pode, irmãos. O problema é que a nossa memória, ela só vê as coisas terrenas, ela só vê as coisas materiais, ela só vê as coisas físicas, ela só manifesta coisas deste mundo. Nossa mente dificilmente manifesta coisas de Deus. Por isso que não desce anjos para cantar no dia de hoje. Naquele dia desceu, não foi por causa de Maria, nem por causa de José, nem por causa de João Batista, nem por causa de Zacarias, nem de Isabel. Desceu por causa de Jesus, que era o celestial encarnado numa mulher, aonde ali dentro estava o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que desceu anjo para cantar, e deve ter cantado lindo. Cantaram sem instrumentos, cantaram sem violão, cantaram sem bateria, cantaram sem teclado, mas a harpa de Deus estava ali com os anjos cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Que maravilha é a gente pegar a memória e reportar coisas lá atrás de Deus. As pessoas de hoje só vivem miséria. Minha vida está ruim. E só ficam lembrando de coisa do passado. Minha vida não presta. Eu sou uma pessoa que não consigo nada. Por que que eu sou assim? E fica profetizando dores, profetizando enfermidade, profetizando miséria, profetizando coisas ruins, profetizando tragédias. Não tem palavras boas, só palavras negativas. Ah, isso aí já aconteceu, vai acontecer de novo. Escute uma coisa, irmãos. A nossa memória, diz a Bíblia, que ela é
de Cristo. A nossa mente é de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, a nossa memória tem que trazer coisas boas. Jesus vai fazer o milagre acontecer. Eu posso viver assim na terra, mas Jesus vai me abrir os caminhos. Eu posso estar assim hoje, mas Jesus vai fazer chegar a minha vitória. Esta deve ser a nossa memória, que aqui em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 e 24 está dizendo: em memória de mim, lembre nas suas tragédias que existe Jesus o Senhor. Então, primeiro é olhar para trás. E aí eu vou ler outros versículos aqui que fala assim, no Deuteronômio 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As coisas escondidas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós, filhos de Deus. Eu vou repetir para vocês entenderem. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos filhos para sempre, para que sigamos as palavras desta lei. Aquilo que foi revelado chama-se Jesus. Ele se manifestou, ele se revelou, e isso é manifestação para nós. Agora eu vou ler um outro versículo para emendar com esse. Diz assim: deixa eu achar o versículo aqui. Achei. Nunca adore, Êxodo 34. Nunca adore outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, de fato é um Deus zeloso. Então agora preste atenção. Se a Bíblia está falando que as coisas não reveladas não são para nós, mas as reveladas são para nós, que foi Jesus Cristo, a Bíblia também está dizendo que quando as coisas reveladas são para nós, isso quer dizer que as coisas que Deus ainda não revelou é porque ainda não são para nós. Mas as coisas que Deus já revelou pela palavra são nossas, e tem mais, não são para os ímpios. Porque Deus não revela nada para ímpios. Deus revela para os justos, os santos, os que aceitaram como Salvador. Então, quando a Bíblia fala que as coisas agora são o zelo dele, quer dizer que quando nós estamos enfrentando uma situação adversa, um temporal, seja qual for a área, qualquer problema, Deus está se revelando nesse problema como solução a nós e dizendo: eu sou zeloso com a sua vida, eu sou zeloso com a sua casa, eu sou zeloso com o seu corpo, e eu vou zelar de você, não importa aquilo que você vai enfrentar, porque eu sou um Deus que zela por ti. Irmãos, aconteça o que for com você e comigo, Deus está zelando por nós, aleluia. Porque Deus conhece a nossa mente quando nós colocamos em memória dele. E aí a gente olha para trás e vê como é bom a gente viver o passado com Jesus. Voltando a 1 Coríntios capítulo 11, no verso 26, da mesma forma, depois da Santa Ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor
até que ele venha. Então, o primeiro é olhar para trás, memória. O segundo é olhar para frente. Aqui fala exatamente isso. Olhem para frente, para que anunciem a morte até que ele venha. Este versículo ensina, irmãos, que nós, como seres humanos, sejamos crentes, convertidos ou não, nós temos que aprender a viver a vida melhor que pudermos. O futuro pertence a Deus, mas nós podemos projetar o nosso futuro se ele chegar. Tem gente que ainda fica pensando, lá na frente eu serei um idoso doente, porque meu tataravô foi doente, aí minha bisavó, meu bisavô é doente, porque meus avós são doentes, porque meus pais são doentes, eu serei doente. Irmãos, anunciar adiante não é só a morte de Jesus, não, é anunciar você para o futuro. Eu quero chegar lá e quero chegar uma pessoa saudável, é profetizar um futuro melhor. Eu quero chegar adiante, e se Deus me der força para chegar lá, eu quero chegar aos meus 70, aos meus 80, aos 90, se Deus me der 100, eu quero chegar com paz, com saúde, com o meu Deus. Eu vou projetar meu futuro, e se chegar lá, eu escrevi o meu futuro. Irmãos, escrevam o teu futuro. Anuncia o teu futuro, anuncia a tua vitória. O diabo todo dia ouve da boca das pessoas: não vai dar certo, não tem jeito, não chego lá, não consigo, nasci torto, vou morrer, estou com dor de cabeça infernal, não vai embora, deve ser um câncer, deve ser um tumor. A gente amaldiçoa o nosso futuro. Senhor, eu estou passando por isso, faz tua vontade. Eu vou ao médico, o médico não deu remédio, não curou. Senhor, eu acredito que o Senhor vai me curar. Profetiza para que seu futuro seja melhor e em paz. Deus tem o melhor para nós, diz Isaías: comereis o melhor desta terra. E infelizmente o povo de igreja comem o pior dessa terra, só pensam coisa ruim, só tem coisa ruim, vivem amargura dentro de casa, vivem tristeza dentro de casa, vivem angústia apertada, vivem uma vida desgraçada dentro de casa, uma vida péssima, uma vida medíocre, uma vida pequena, tudo dá errado. Meu Deus, não, meu Deus não, aí você e eu. Nós temos que projetar nesta mente coisa boa. Temos que projetar nessa mente alegria. Diz a Bíblia: a alegria do Senhor, nossa força. Está realmente acontecendo muita coisa ruim. Está vindo muita coisa ruim para minha casa, minha família. Olha, está vindo. Mas você é quem projeta o seu futuro. Anunciais, ou seja, olhar para frente. Eu já olhei para trás e vi lá atrás a memória que Deus mandou Jesus para me salvar, me deu coisa maravilhosa que foi a vida, me teceu no ventre da minha mãe, estou vivo, estou trabalhando, estou bem com Deus. Agora eu vou anunciar que eu terei um futuro de paz, de alegria, de regozijo e de felicidade, de prosperidade, e nada vai me impedir de chegar ao futuro. Digam só vocês: nada vai me impedir de chegar ao futuro. Glória a Deus. Verso 27 de 1 Coríntios capítulo 11. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É aqui que eu quero parar para a gente ir terminando. Primeiro, olhar para trás, em memória de mim. Segundo, olhar adiante, para anunciar o Jesus que morreu para salvar. A gente ter uma construção de um futuro melhor. Agora, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhar para dentro. Faça um exame de quem você é dentro, de quem eu sou dentro.
Eu não estou falando de Santa Ceia aqui, porque esse texto se prega sobre Santa Ceia. Eu estou pregando sobre a santa pessoa que é você aqui dentro da palavra. Aquilo que eu e você somos de celebração dentro de nós. Nós estamos celebrando aqui hoje, irmãos, dentro de nós, a memória de que Deus mandou Jesus para te salvar. E de que ao mesmo tempo também, disse Paulo, para a gente olhar adiante, para anunciar. E ele agora fala, examine a vocês por dentro, irmãos, veja dentro de você e comece agora a lembrar do que você já viveu. Você vai sair daqui derrotado. Vai sair daqui triste, se você começar a examinar aqui dentro de você, verificar só coisas ruins, desde a sua infância, adolescência e até a sua juventude, a sua maturidade e agora a sua idade que você possui, você vai entristecer, você vai começar a se amargurar, vai chegar em casa chorando. Não faça isso. Quando fala, examine-se pois dentro de você, é para ver que aqui dentro tinha lama podre, éramos pecadores, éramos pessoas que não tínhamos Deus, não tínhamos Jesus, não tínhamos Evangelho, estávamos perdidos, mas ao examinar aqui dentro, diz a Bíblia, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, aleluia, agora aqui dentro habita um Deus que me deu vida. Examinar aqui dentro não é ver amargura, sentimento ruim, de perdas. É examinar e falar, eu era podre, era perdido, era um pecador, era miserável, mas aqui dentro agora habita um Deus que me deu vida. Quando fala de examinar, é saber que agora aqui no nosso coração, nosso ser, habita Deus que é celestial. E quando fala vivo não mais eu, mas Cristo vive em ti, é dizer, aí dentro de você, ao examinar, você vai encontrar força, você vai encontrar ânimo, você vai encontrar alguém que vai te puxar adiante, porque quem está dentro de você é Deus. E em Mateus fala assim, capítulo 5, capítulo 6 ou 7. Tire a trave do teu olho, para depois tirar do teu irmão. Quando fala assim, fala de autoexame, a gente se examinar primeiro por dentro. Mas fala de julgamento ali. E eu não estou falando de julgamento, estou falando, tire aqui dentro aquilo que te deixa trave. Arranca aqui dentro aquilo que te deixa traves, aquilo que te trava. Examine aqui dentro e arranque as travas daquilo que te faz ser pior. A gente tem uma mania de espiritualizar tudo, tudo é espiritual. Ah, porque Deus vai pesar a mão. Ai, porque Deus vai fazer isso. Ah, eu não posso olhar, eu não posso fazer, eu não posso isso. A gente começa a examinar aqui dentro e só enxerga dificuldade em cima daquilo que a gente coloca. A gente coloca muito mais carga em nós do que o diabo. A gente coloca muito mais peso em nós do que o diabo. Tudo a gente acha que é pecado. Tudo a gente coloca peso espiritual. Nossa, fiz isso, agora Deus vai vir com um cutelo e vai cortar, vai vir com câncer. Irmãos, diz a Bíblia que só nós estamos vivendo por causa das suas misericórdias. E as suas misericórdias não têm fim, nos sustentam a cada manhã. Se não fosse Deus, igreja, não adiantaria nada. Se não fosse Deus, Fábio, não adiantaria nada. Porque Deus, Ele mandou o seu Filho para vir à terra, morrer por nós. Não há peso mais, porque Cristo me salvou, me lavou, tirou o peso do meu coração. Agora sou livre em Jesus. E ao ser livre e examinar aqui dentro, eu vejo que eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não há mais peso aqui dentro. Não há mais nada que faz eu ficar entristecido, porque aqui ao examinar, eu tenho liberdade como ser humano para viver a minha vida e como ser espiritual para viver a vida com Deus. A gente se condena mais do que o próprio Deus condena a gente. A gente se estraga mais do que o próprio diabo. A gente fica endemoniado de nós mesmos.
Muitas vezes nós somos os nossos próprios demônios. Muitas vezes nós somos os próprios diabos. Porque nós colocamos tudo em diabo, tudo em demônio. E eles não estão nem aí para nós muitas vezes. E nós é quem colocamos demônios em nós. Colocamos demônios nós mesmos. Provocamos demônios dentro de nós, que são os nossos demônios que fabricamos. Eu já contei e vou repetir porque o pessoal de casa não ouviu isso. Uma mulher estava em frente ao fogão. E ela pegou o ovo, colocou na colher. E foi à têmpora do fogão, acendeu e colocou lá o ovo. E estava cozinhando o ovo só na têmpora do fogão. Chegou o diácono, olhou e disse: misericórdia, isso só pode ser obra do diabo. Como pode a mulher cozinhar ovo na colher no fogo? O diabo olhou para ele e disse assim: rapaz, até eu estou admirado com essa mulher. Tudo é o diabo. O diabo não estava nem tocando a mulher para cozinhar um ovo. Mas tudo é o diabo. Nós fabricamos os nossos próprios demônios interior. Nós diminuímos a nós mesmos. Nós invalidamos a nós mesmos. Nós incapacitamos nós mesmos. Não dou conta, não vou conseguir, não vou lá, não vou fazer. Quem sou eu? Nós colocamos dificuldades em nós mesmos. Porque nós não temos capacidade de nós olharmos para trás e falar: em memória de Deus que deixou Jesus para ter uma vida nova, vou avançar para frente, vou examinar aqui dentro e vou viver uma vida melhor. Aleluia! Quem quer viver uma vida melhor a partir de hoje aí? Então vou terminar. Diz assim, no verso 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pois isso há entre vocês muitos fracos, doentes, vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que sejamos condenados, não sejamos condenados. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperai uns pelos outros. Termino aqui. Esperai uns pelos outros. Falem comigo, eu vou repetir, vocês falam, tá? Olhando para trás, olhando para frente, olhando para dentro, olhando para o lado. Em primeiro lugar, aqui Paulo fala em memória, olhar para trás, olhar para frente, anunciar. Examine-se, olhar para dentro, olhar para o lado, está aqui, esperar uns pelos outros. Irmãos, quantas pessoas ao nosso lado estão sofrendo? Esta semana uma notícia dessa TV Globo, que é um necrotério em pessoa, porque notícia da Globo é só coisa ruim. Morre, 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 enterra, abre covas. Nunca vi uma Rede Globo ser tão necrotéria igual ela é. E aí eu vi uma notícia dizendo: o rapaz perdeu o pai e a mãe na mesma semana. Na outra semana perdeu o tio, perdeu a tia. E depois de 10 dias ele morreu. Tudo por causa do coronavírus. Que sofrimento foi desse moço? Será que alguém olhou para o lado e enxergou a dificuldade desse rapaz? Será que nós conseguimos, como fala aqui, esperar uns pelos outros? Não é a Santa Ceia que estou falando. Esperar uns pelos outros é ceder o meu lugar, como Jesus fez. É dar lugar ao outro. É repartir o pão ao outro. É levar ao outro alguma condição. É enxergar para o lado. A Santa Ceia nas igrejas tem muita hipocrisia.
Porque se fala de Santa Ceia e se prega Santa Ceia nesse texto, mas ninguém quase olha para o lado para ver o sofrimento da pessoa emocional, sentimental, familiar, espiritual, financeiro. É bonita a Santa Ceia da igreja porque ela reporta a Jesus Cristo que morreu, só isso. Mas não olha adiante, não olha para dentro e muito menos olha para o lado. Irmãos, tem gente pior do que nós do nosso lado. Tem gente sofrendo mais do que nós. Tem gente internada no hospital. Tem criança que o câncer está comendo o rosto. Ficamos sabendo notícia essa semana que em frente à casa da irmã Lourdes, uma menininha nova, linda menina, vamos até orar por ela aqui hoje, está com câncer, já com metástase. Olhar para o lado é saber, Jesus amado, eu tenho que te agradecer pela minha vida, porque eu estou melhor do que muita gente. Sai dessa miséria de vida, irmãos. Larga essa miséria de vida, de pensamento. Ai, porque eu sou ruim, ninguém se importa comigo, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém quer eu. Ai, eu sou deixado de lado. Para! Tem gente com câncer do seu lado pior do que você. E olhar para o lado é saber, Senhor, muito obrigado, porque a minha vida é maravilhosa. Eu como, eu bebo, eu ando, eu viajo, eu durmo, eu compro, eu tenho roupa, eu tenho sapato, eu tenho emprego, eu como pão, como carne, como comida. Obrigado, Senhor. Mas tem muita gente do nosso lado que não pode comer nada porque tem câncer na boca, câncer no estômago. Somos mal agradecidos. E tem muita gente, irmãos, que ouve mensagem, mas a mensagem não entra aqui, só vem aqui e sai do outro lado e pronto, a vida não muda em nada. Quando a gente prega a mensagem de Deus, é para ver mudança de vida. Se alegre mais, regozije-se mais, fique mais feliz, sorria mais, abra o rosto mais, agradeça mais a Deus. Você tem casa, você tem carro, tem comida e muita gente não tem nada. Hoje eu fui levar uma marmita para um rapaz, aqui no terminal Moarama. Eu não vi ninguém, de repente eu passei o carro, aí eu vi o rapaz, deu ré. E ele com a perna machucada, pulando, disse assim, moço, o senhor me chamou para quê? Eu falei assim, eu vim te dar hoje só carne. Não tem arroz, tem feijão. Eu falei assim, moço do céu, hoje eu vou comer um banquete, uai. Hoje vai ser um banquete. Eu estou comendo todo dia, dou graças a Deus. A pessoa me dá um lanchinho aqui, mas hoje, moço, será um grande banquete. Irmãos, ele pegou, eu fiquei emocionado, ele pegou aquela marmita cheia de carne, só tinha carne. Abriu, quando ele abriu, falou assim, oh Deus, obrigado, porque hoje uma carninha vai descer no meu estômago. Olhar para o lado, gente. Tem gente que gasta com ração de animais muito mais do que gasta com pessoas. Tem gente que gasta, irmãos, por mês, mais de R$1.000 com cachorro. Gasta para poder levar o cachorro para ficar bonitinho, bonitinha. Gasta com tudo, compra tudo para os animais e não compra uma marmita para quem está do lado. E a Bíblia fala, para nós que somos crentes, estou bravo não, estou pregando, tá? Diz assim, a fé sem obras é morta. E aí a gente vai gastando com tantas coisas, com bicho que não tem alma, que é bom a gente gastar, é animação. Eu tenho animais em casa, eu gosto, mas a gente vai gastando tanto com os animais, não tem alma, não vai para lugar algum depois que morrer, e gente da nossa família sofrendo do nosso lado, e a gente não gasta nada. Esse texto aqui de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no verso 33, ele chama a atenção da igreja, não é para Santa Ceia do pãozinho, da ceia não. Ele está chamando a atenção o seguinte, tem gente tomando Santa Ceia e do lado acontecendo tragédias. Tem gente da Santa Ceia bebendo vinho e dizendo amém, muito obrigado, eu estou santo agora. Oh, Ave Maria, cheia de graça, estou santo, mas do lado está morrendo gente. Esse texto chama a atenção da igreja, que toma Santa Ceia hipocritamente,
que vive se lambuzando de santidade na Santa Ceia, aleluia, mas pessoas morrendo do lado. Irmãos, preste atenção numa coisa, olha o que Paulo fala, olha para trás, olha para frente, olha para dentro, mas olha para o lado, porque olhar para o lado é saber que tem gente que vai para o inferno e que precisa de ouvir a palavra, a sua palavra, a minha palavra de pregação. Passa a partir de hoje a olhar mais para o lado de quem está precisando da sua ajuda espiritual, material, física. Porque essa palavra só tem efeito se a gente fizer o que está aqui escrito. Do contrário, tudo vai ser em vão na igreja. Para mim não tem esse negócio de ritual. A Santa Ceia tem que ser no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto domingo, no quinto, no sexto. Santa Ceia são todos os dias. É eu e Deus. É eu com a minha comunhão com Deus. É eu fazendo Ele morrer aqui e ressuscitar aqui. É eu lembrando da sua salvação por mim aqui e saber que aqui manifesta a Santa Ceia todo dia. E que esta Santa Ceia, que a gente faz no templo, precisa mudar, no sentido de que nós temos que olhar para trás, para frente, para dentro e para o lado. Aí a Santa Ceia vai ter efeito. Mas não é sobre Santa Ceia aqui. É sobre vocês e eu. A gente precisa mudar de vida. Hoje em dia nós não temos amigos. Fala de verdade para mim aqui, levanta a mão de verdade. Quem tem amigo de verdade, você pode falar assim, esse aqui faz, acontece. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é difícil. Não quero nem que vocês respondam. Porque a maioria das pessoas que se disseram amigos, nos abandonaram, nos deixaram e nos jogaram na rua da amargura. Sim ou não? E quando a gente então tenta olhar para o lado para ter amigo, a gente olha e cai no precipício. Quando a gente pensa que aqui na igreja, nessa igreja eu pude confiar, quando eu falei vou confiar e vamos avançar, sobrou só o Fábio. Depois veio a irmã, aí depois veio a Cátia, depois apareceu a irmã modelíssima Maurício, aí depois veio a Jéssica, que a Jéssica estava desanimada, chegou de novo. É difícil, irmãos. A gente tem uma mente muito promíscua, muito deturpada, em que a gente vai ter amizade, e as pessoas que a gente se torna amigos, são aproveitadoras, aproveitadores. Por isso que olhar para o lado tem que olhar só com o sentimento de ajudar, de apoiar e orar, vai embora. Porque se você tem intimidade, as pessoas te derrubam. E aí muitos falam, a igreja tem que ter comunhão, como o Fábio pregou aqui, a palavra linda do quinta-feira, tem que ter comunhão, tem que estar junto, tem que ter, mas a comunhão vira intimidade, e quando vira intimidade, vira uma porcaria. Porque não sabemos olhar para o lado, e fazer com que as pessoas que agora se tornam do nosso lado comigo, pessoas de confiança. Pessoas que eu posso falar assim, vamos andar agora juntos. Você está do meu lado agora, vamos andar junto. É difícil. Por isso que eu falei hoje, lá em casa, é difícil ser pastor. Nossa, é difícil ser pastor. Porque pastor, irmãos, é o bicho sofredor. Tem que ficar mandando mensagem para o povo vir para a igreja. Se chover, vai para a igreja. Tenho certeza que tem muito irmão olhando no Instagram. Mas que amanhã vai trabalhar e vai debaixo de chuva, debaixo de frio. Aí o pastor tem que ficar lutando, Daniel. Vem para a igreja, irmão. Ai, mas é cansativo. A gente olha para o lado, mas ninguém olha para a gente. Está igual Deus. O pessoal fala assim, oh meu Deus, e agora? Tem Deus. E Deus? Vai falar para quem? Então olhar para o lado é difícil, porque a gente olha para o lado, as pessoas só querem a gente. Elas não querem estar com a gente. E aí
tudo que o pastor faz e fizer é motivo de deixar a igreja e ir embora. Como aconteceu aqui, em outras igrejas que eu fui pastor. E sempre vai acontecer isso. Aí a gente já ficou um pé atrás. Meu Deus do céu. Não posso olhar para o lado, que se olhar para o lado, vai embora. Eu ouvi uma coisa tão importante aqui um dia. E foi do Fábio. Da irmã Valdelice e do Maurício. Eu não os conhecia. Aí o Fábio falou assim para mim: pastor, tem um casal aqui que foi da igreja. Esse casal é fiel o tanto que o senhor pensar. Não foi, Fábio? Isso é um testemunho. Eu falei assim: quem são esse casal? Eu só conhecia a Cátia, nem sabia que a Cátia tinha mãe. Para mim, a mãe dela tinha morrido. De repente, chega aí a irmã Valdelice, chega a irmã Maurícia e apresentam. A Cátia, isso aqui é minha mãe. Eu falei: oh, beleza, ótimo. Isso aqui é o padrasto, ótimo. E aí o Fábio havia falado, e eu tenho visto a fidelidade dos dois com relação a todas as coisas da igreja, não só deles, da Cátia, do Gustavo, do Mateus, de todos vocês que estão aqui hoje. Tenho visto a fidelidade, não é dízimo oferta, não. Fidelidade no culto, com as coisas, com paciência. Isso é olhar para o lado. É falar: meu pastor não pode ficar sozinho. Meu pastor não pode sofrer sozinho. Meu pastor não pode ficar assim, não. Eu tenho que ajudar ele porque ele tem feito por mim orações, tem intercedido, a hora que eu preciso dele estar ali. Converso, falo com ele. Irmãos, olhar para o lado é um ajudar ao outro. E a Bíblia fala, ser forte e corajoso. E diz, é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Quando a Marcela chegou aqui, chegou junto comigo, eu já tinha vindo antes pregar aqui. E aí a Cátia trouxe ela, ela ficou na igreja, já estava indo em outra igreja, ficou na igreja, está aí até hoje honrando a igreja. O Fábio disse: eu vou embora para Montes Claros, um pouco tempo eu vou embora, vou ficar aqui. Não, está aí até hoje, porque olha para o lado, fala assim: eu vou andar junto, sabe, vou estar junto, e se olhar para o lado? Então essa mensagem aqui ensina, olhe para o lado. Termino, quando o Daniel chegou aqui, mais a Manuele, eram só os dois. E ela chegou aqui robusta, né? Imponente, andando empinada, a barriga para frente, o pé inchado, não é de cachaça não, o pé inchado, aquela coisa. De repente agora são três. Olhamos para o lado, acolhemos. Olhar para o lado, o que fala Paulo, é dar a mão para andarmos juntos. Amém, gente? Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus.